que você precisa saber sobre exame andrológico em touros? O exame andrológico envolve procedimentos que avaliam as condições clínicas e o potencial reprodutivo do touro. O manejo reprodutivo tem papel fundamental na busca para elevar os índices de fertilidade dos rebanhos. A avaliação andrológica de touros a campo é uma prática indispensável, pois contribui para a seleção de animais com padrões reprodutivos morfofuncionais normais, visando a melhoria da fertilidade dos rebanhos. No Brasil, a maioria das vacas são cobertas com monta natural em regime extensivo, colocando em destaque a avaliação andrológica completa dos touros usados a campo, considerando a participação genética quantitativa dos touros no rebanho. Para minimizar e evitar as perdas na produção, é importante identificar a eficiência reprodutiva do rebanho e quais são as dificuldades de reprodução que serão enfrentadas, como a esterilidade, infertilidade e a subfertilidade de touros. Portanto, o intuito deste conteúdo é levar conhecimento para mais veterinários em todo o Brasil para conseguirem implementar em suas rotinas o procedimento para a realização de exames andrológicos em touros e, com isso, podem se destacar no mercado de trabalho, aumentar a renda e melhorar a qualidade dos serviços prestados. Análise do cenário atual. Confira a seguir a análise do mercado atual de touros no Brasil e como esse cenário pode ser uma grande oportunidade para os médicos veterinários e especialistas em andrologia bovina. Com um rebanho de 224 milhões de cabeças, estimamos 65 milhões de fêmeas aptas a serem cobertas por touros ou inseminadas. Subtraindo 25% de fêmeas inseminadas, restam 45 milhões de vacas e novilhas. Com uma média de 30 fêmeas por touro, chegamos ao número de 1,5 milhão de touros. Com o uso médio de 5 anos, temos uma demanda anual de 300 mil touros. O Brasil continua sendo um dos maiores mercados do mundo para touros melhoradores. O exame andrológico de um touro pode ser comparado com a revisão de um carro, já que ambos são importantes para garantir o máximo desempenho. Dessa forma, é necessário acompanhamento frequente para que o touro emprenhe o máximo possível de fêmeas no início da estação de monta. Estima-se que atualmente o mercado anual de exames andrológicos realiza em torno de 1,5 milhão de procedimentos em touros, os quais abrangem rebanhos de corte e leite e estão entre o 1º e o 5º ano de uso nas fazendas. Exame andrológico. O exame andrológico é definido como um conjunto de procedimentos que visam avaliar as condições clínicas e estimar o potencial reprodutivo dos touros. Por ele, podemos identificar alterações do desenvolvimento do sistema genital, alterações inflamatórias, qualidade seminal e capacidade reprodutiva do touro. É importante dizer que a técnica que avalia o animal naquele momento tem validade de 60 dias. A técnica executada corretamente permite provar a capacidade fecundante de um touro e a garantia para a venda de um reprodutor em leilão e também avaliar os touros da estação de monta. Parece um detalhe simples, mas o planejamento antecipado para a realização do exame andrológico permite a retirada dos touros das vacas com antecedência de 72 horas. Esse descanso propicia a coleta de um ejaculado com melhor volume e concentração e, consequentemente, qualidade superior para a análise. Assim, planejando um procedimento com um cronograma que permite o diagnóstico de um problema antes que ele aconteça, é possível evitar futuros prejuízos. Em consequência, os ganhos são maiores. Não avaliar os touros no início da estação de monta pode ser tarde demais. Se o diagnóstico de gestação for realizado após 120 dias, muitas vacas podem ficar vazias, trazendo prejuízos e aumento da taxa de descarte. Os principais parâmetros de qualidade seminal avaliados no exame andrológico são volume, concentração, motilidade e morfologia espermática. Cada análise deve ser criteriosamente avaliada usando equipamentos calibrados
e usando uma metodologia validada. A segurança do processo assegura que o resultado dessa etapa tenha coerência e ajude a construir um laudo. Etapas do exame andrológico. O primeiro passo é ter um método válido, conhecer o correto procedimento de cada etapa, possuir estrutura e equipamentos que permitam a realização segura de cada rotina e que estejam calibrados corretamente. Quando falamos em estrutura necessária para a realização de um exame andrológico, o tronco com certeza é um dos mais importantes. Assegura que o touro seja contido de forma adequada e não caia dentro do tronco durante a realização do exame. Um tronco bom traz segurança para o touro e para o veterinário durante a coleta do sêmen. O segundo passo é realizar a avaliação externa do touro, por isso é muito importante que o veterinário conheça em detalhes os procedimentos para a avaliação de aprumos, testículos, glândulas acessórias, prepúcio e pênis. O sistema locomotor tem um peso muito importante na avaliação da capacidade reprodutiva de touros. O animal precisa caminhar o dia todo para se alimentar, identificar as vacas em cio e realizar a monta de forma correta. Qualquer alteração nos aprumos causa dor e um comprometimento na capacidade reprodutiva do touro. Os aprumos posteriores têm maior importância na monta, pois todo o peso do animal é transferido para as patas traseiras por alguns instantes. Externamente, os problemas mais comuns estão relacionados aos aprumos, tipo perna de frango, aprumos muito retos que causam dor e impedem o touro de realizar a monta de forma correta. Prepúcio muito penduloso é propenso à acrobustite. Processo inflamatório também acarreta sérios problemas. No pênis é mais raro ter alguma complicação, mas podemos encontrar problemas de aderências, verrugas e alterações no músculo retrator peniano. As glândulas acessórias podem desenvolver processos inflamatórios, alterando o padrão do líquido seminal e interferindo na qualidade do ejaculado. Já nos testículos são mais comuns essas ocorrências. Consistência alterada, muito macios ou muito firmes, torções, alteração de tamanho entre os testículos e o mais grave são os testículos muito pequenos, pouco desenvolvidos, que podem estar atrelados a causas graves e que têm grande impacto na espermiogênese. Um outro ponto importante é o entendimento de quais são os hormônios e fatores de liberação que estão envolvidos na espermiogênese. Sabemos que todos os hormônios estão de certa forma interligados. Existe uma interdependência muito grande entre eles e que variáveis externas como nutrição e estresse podem interferir de maneira negativa na produção de alguns hormônios e fatores de liberação. Os mais importantes são o hormônio liberador de gonadotrofina, GnRH, que participa da liberação do hormônio luteinizante, LH, e hormônio folículo estimulante, FSH, que atuam diretamente nas células de Leydig e Sertoli, respectivamente. A testosterona é o hormônio mais importante que regula a espermiogênese, libido e ativação da puberdade nos machos. Podemos mencionar ainda os fatores de controle inibitórios desse processo, que desempenham um papel importante na manutenção dos níveis ideais de cada hormônio. Normalmente, iniciamos as avaliações pelos aprumos, fora do tronco de contenção, observando o touro caminhar por alguns minutos. Já dentro do tronco de contenção, faremos as medidas de circunferência testicular, consistência dos testículos, presença ou não de nódulos e mobilidade testicular. Avaliamos também os epidídimos e, em seguida, os cordões espermáticos. A capacidade de mobilidade de elevar ou descer os testículos é fundamental para a termorregulação testicular. Na sequência, avaliamos prepúcio e pênis, verificando anormalidades na anatomia que possam prejudicar o touro durante a monta. Por último, já com as luvas de palpação, fazemos uma investigação das glândulas internas, procurando identificar qualquer anormalidade. Aproveitando o exame interno, é realizada uma massagem nas ampolas dos ductos deferentes,
facilitando o processo de coleta do sêmen com um eletroejaculador. Para em seguida realizar a análise laboratorial de volume, concentração, motilidade e morfologia. O equipamento deve ser calibrado para que o veterinário tenha segurança da voltagem e amperagem do aparelho. Cada touro reage de forma diferente. Alguns touros reagem com pouquíssimos estímulos, outros já necessitam de maiores estímulos. Para não sobrecarregarmos aqueles que respondem com baixos estímulos, o ideal é iniciarmos todas as rotinas com baixos estímulos elétricos. A análise de morfologia espermática deve ser realizada em todos os exames andrológicos, pois permite que o veterinário tenha informações relevantes sobre o padrão de qualidade do sêmen. Por meio da morfologia espermática, podemos fazer um diagnóstico mais preciso se as alterações presentes nos espermatozoides são de origem genética ou adquiridas. Conforme a origem do problema, teremos uma interpretação diferente e também um laudo final mais coerente. Essa etapa é de suma importância. Quanto mais informações o veterinário tiver em mãos, maiores as chances de um diagnóstico preciso. Além de um bom tronco de contenção, são necessários outros equipamentos para a realização de um exame andrológico, um bom eletroejaculador, microscópio para avaliação de motilidade e morfologia espermática, de preferência com contraste de fase, que favorece bastante na identificação de defeitos específicos de morfologia dos espermatozoides. Outros equipamentos e suprimentos são placa aquecedora, pipeta, ponteiras, lâminas, lamínulas e soluções utilizadas para preservação e coloração espermática. O exame andrológico positivo ou apto para a reprodução garante que o touro passou por uma avaliação realizada por um médico veterinário e que o mesmo atesta que o touro tem capacidade de realizar a monta natural e emprenhar o maior número possível de fêmeas. É a garantia para o comprador realizar o investimento. Por isso, a importância de sempre o produtor exigir o certificado. Vale ressaltar que o exame tem grande importância na compra de touros em leilões. Como fazer a adaptação correta de um touro na fazenda? É fundamental que o produtor conheça os manejos que devem ser feitos para que o touro tenha uma boa adaptação na fazenda e possa gerar maior taxa de prenhez. Um dos pontos mais importantes é manter os touros em um pasto pequeno, normalmente de fácil acesso, para que os mesmos possam ser vistoriados diariamente. Nos primeiros dias é necessário fazer a adaptação dos touros com a nutrição da fazenda, realizar as primeiras vacinas e vermifugação. Esse procedimento reduz o estresse dos touros e facilita o processo de adaptação à nova rotina. Um ponto importante é sempre manter os touros jovens apartados dos touros mais velhos. Categorias de touros. Podemos separar os touros em duas categorias: touros jovens e touros erados. Para os touros jovens que estão em crescimento, a nutrição deve conter níveis maiores de energia e proteína, além de pastos com melhor qualidade e serem colocados com um lote menor de fêmeas na primeira estação de monta. Já os touros mais velhos, a dieta deve ser de manutenção, sal mineral e pasto de boa qualidade. Normalmente, atendem às exigências nutricionais. Uma pergunta cada dia mais frequente com relação aos exames andrológicos em touros é com relação aos novos parâmetros para a avaliação andrológica de touros jovens. Cada dia é mais comum ter touros jovens para a realização de exames andrológicos. A pergunta que fica é: quais os padrões iremos utilizar? Na realidade, os procedimentos são os mesmos. Mais importante é verificarmos se aquele touro jovem já passou pela puberdade e se tem parâmetros fisiológicos que permitem emitir um laudo confiável. Frequentemente encontramos animais que não possuem um desenvolvimento testicular adequado para a idade e acompanhado pelas glândulas acessórias. Algumas linhagens não imprimem precocidade nos animais, dificultando muito a realização dos exames andrológicos. A nutrição e manejo também contribuem muito. Os padrões devem contemplar volume e concentração espermática mais baixos,
Motilidade segue com o mesmo padrão utilizado em todos os adultos e a morfologia é normal um percentual elevado de gota citoplasmática. A espermiogênese ainda não atingiu seu potencial máximo e possuem ainda algumas restrições na maturação espermática nos epidídimos. Saiba quanto um produtor pode estar perdendo com touros com problemas de fertilidade. Sabemos que os bezerros mais pesados são aqueles nascidos no início da estação de parição. Por isso, é muito importante que as fêmeas fiquem prenhes no início da estação de monta. O ideal seria ter mais de 60% de fêmeas gestantes no primeiro mês. Assim, a fertilidade do touro deve ser considerada, já que um touro tem potencial de emprenhar 30 fêmeas durante a estação de monta, 4 meses. Por outro lado, analisando a taxa de prenhez, uma redução de 10 a 20% teria como consequência uma perda de 3 a 6 bezerros nascidos. Isso representa um grande prejuízo nos valores atuais, mais de R$15 mil, praticamente o valor médio de um touro, isso considerando também o valor médio de R$2.500 por bezerro. Essa é uma análise econômica muito importante, pois sabemos que as fêmeas que emprenham no início da estação irão desmamar bezerros mais pesados e terão mais tempo para emprenharem novamente na próxima estação. Característica altamente dependente de genética, manejo e nutrição. O touro tem um papel fundamental, pois sua capacidade reprodutiva para emprenhar mais vacas no início da estação impacta diretamente na lucratividade do sistema de reprodução. Para garantir esta etapa, utilizamos do exame andrológico dos touros. Os touros que não estão aptos devem ser descartados e substituídos. Conclusão. O mercado de touros em nosso país é crescente. A cada dia a demanda por exames andrológicos é maior. Com isso, temos uma necessidade de mais profissionais capacitados para realizarem os exames. Por outro lado, temos uma grande oportunidade para os compradores, com maior garantia de capacidade reprodutiva do touro de cobrir e emprenhar mais vacas. Esse aumento de demanda gera ganhos extras para os veterinários especialistas em andrologia. Em relação a um touro para 30 e até 50 vacas, a importância do touro nos resultados de prenhez e financeiros da propriedade são imensos. Fica claro a importância de testar os touros em leilões, vendas diretas, no início da estação de monta em gado de corte e antes do repasse de inseminação artificial em tempo fixo, IATF. No caso de rebanhos leiteiros, onde o touro fica com vacas o ano todo, o ideal é que seja realizado um exame andrológico a cada 12 meses.